Bom, é isso, pessoal. Bom evento para todos. Eu vou descer aqui do palco e precisando de alguma coisa, Miguel, me chama que eu estou à disposição aqui. Valeu, pessoal. Ó, beleza. Eu não tô. Tá, agora sim. Aí. Boa noite a todos aí. Bom, sou Miguel. E vamos, primeiramente, pela palestra aí, que é o que importa. Depois a gente pode compartilhar os contatos. E vamos lá. Aqui vamos falar como a VLFS pode melhorar a performance da aplicação. Aqui já temos a nossa agenda. Está aqui relatado o objetivo, os motivos do uso, por que não o type alias, isso é interessante, que vai ser discutido o porquê que não aplicar nos casos que eu vou citar aqui. E vamos lá. O problema, o que a JetBrains estava descobrindo? Que a gente sabe, né, que quando mexe com aplicações usando a JVM, você vai estar né, empilhando a chamada de rotina, cada instância do objeto, você vai estar empilhando os objetos na heap e as rotinas na stack. E aí eles perceberam que certas situações que eu vou citar agora, como está aqui nesse problema, mencionado nesse problema, qual que era? No momento que o exemplo que está aqui, o duration. O duration, ele usa um data class com o campo milis. E tem a rotina invocando esse data class, como está aqui no exemplo. Olha o que acontece quando isso a chamada é executada. A referência, você está buscando, você está alimentando o conteúdo, que no caso aqui é o 2 nesse exemplo, um nome com conteúdo 2, está alimentando para o duration a referência, que vai acessar o objeto, o conteúdo a partir daquele objeto. E aí temos até um memezinho que eu encontrei por aí referente a isso, que o cara está passando a função, ele é um wrapper, que é o objeto, que está naquela referência, que é o que a Svitlana, né, a Dev Advocate, ela colocou no vídeo que explica sobre o tema que a gente está falando aqui, do Value Class, e que codifica como uma classe, e ele funciona inteiro. Entenda o inteiro aqui como um primitivo. E aí, o mesmo exemplo, já aplicando pelo primeiro motivo de uso, que é a unidade de medida. Por isso que eu até apliquei o exemplo do duration. Você tem o mesmo, pode ver que temos a anotação do JVM inline, a palavra reservada value, junto com a class que a gente conhece aqui no mundo Kotlin. O mesmo exemplo, e olha como que fica no quadrinho aqui. Ele fica como se fosse na memória heap lá, dessa maneira, como está representado aqui. Esse é um motivo. O segundo... antes de falar do segundo, aqui como que fica decompilado para a galera que entende de Java, que olha como que fica o uso do value class. Vou ver que ele é o long, é primitivo, observe. Depois eu vou citar o que está mais adiante, o porquê de ser final. Para quem acho que já pescou, já entende o motivo. E vamos para o segundo, que é proteger de uso indevido. É aquela situação aqui, eu vou fazer um pequeno live depois, que é a situação mais legal que se aplica aqui, esse uso indevido. Aqui segue a mesma sintaxe, a mesma regra. Eu usei um outro exemplo, usando com conteúdo inteiro, mas a ideia é para proteger o conteúdo que está sendo usado na aplicação. Que você possa usar na aplicação. Seria quase que, acho que alguns devem estar entendendo, que seria, entre aspas, um tipo de dado. Quase um tipo de dado.
E aqui o que funciona por debaixo dos panos. O terceiro motivo, para limitar o escopo de função de extensão. Para quem não entende função de extensão, é um recurso que tem no Kotlin que é para adicionar rotinas numa classe sua ou existente. E aqui, observe que nesse exemplo aqui, o que acontece antes de usar o value class? O exemplo aqui de string, eu estou colocando um JSON, estou fazendo uma leitura usando até o Jackson, né, que é o de leitor de serialização de JSON. E aqui pode ver que tem os dois como string. Aqui dá a liberdade do cara escrever o que ele quiser. De vir uma entrada sem estar no padrão do JSON. Com o value class, ele já dá erro. Ele já trava, inclusive, no código. Um erro de compilação. E na execução também. Se você continuar persistindo. E aí, vamos para as limitações. Vocês observaram que o value class tem sempre um parâmetro no construtor primitivo, a anotação JVM line, tal, e aqui temos todas as regras que eu falei do final lá. Por quê? Na decompilação, vocês perceberam aqui que tem um final. Que a gente, do mundo Java, a gente sabe que não pode herdar. Não pode ter herança de classe. Então, o que isso repercute nisso? Todas essas regras aqui, todas essas limitações. Não pode, aí, vamos lá, não pode ter propriedade, não pode ser, aí envolve a questão da mutabilidade e imutabilidade aqui não é mutável, é imutável, não pode colocar mais de uma propriedade, definir mais de uma propriedade no construtor primário, não pode herdar, como a gente vê aqui no Open Class aqui do Time Unit, não pode fazer classe interna diretamente, não pode colocar uma classe dentro da outra, não sendo não pode ter o enum value class também. E agora a atualização. Vou mostrar a atualização que teve da última versão que teve, que até publicaram no blog deles em 23 agora do ano passado. Que eu até mencionei, falei, o melhor exemplo de valor indevido é que eles até colocaram como password. E repare que não, por ser imutável, não, isso aqui também não pode ter o late init, não pode ter delegação, não pode usar o backfield. Para quem não sabe, o backfield ele serve para personalizar o conteúdo, para personalizar a forma como o conteúdo vai estar armazenado na memória. Você pode implementar de acordo com a regra que for pedida. E aí a única maneira que até deram como exemplo que você possa fazer é o uso de interface. Você põe, como está aqui no exemplo, função, propriedades, e aí você utiliza ele aqui no value class. E agora vamos para o código aqui, porque vamos mostrar. Antes disso, antes de ir para o código, vamos para o... Eu queria já antecipar, porque eu estou querendo mostrar na prática, mas vamos... Por que não o type alias? Veja que no exemplo,
aqui o type alias, ele é o apelido. Você põe um apelido para o tipo de dado que você possa usar na aplicação. O value class pode ver que basicamente é a mesma ideia nesse contexto, só que na hora do uso, né, pode ver que no exemplo aqui temos 3 rotinas. Uma diretamente o tipo de dado primitivo, que é o string no Kotlin, e as outras duas são usando o type alias e o nosso inline value class. E veja que eu até coloquei no comentário. Quando invoca o alias, ele, beleza, não tem problema. Quando coloca o value class na rotina do tipo primitivo, ele já dá erro de compilação. Ele já fala que não pode ser, tem que ser o tipo principal. E se invertermos a situação, como está aqui no exemplo, como string, o tipo primitivo, e queremos usá-lo ou no type alias ou no value class, só no type alias passa, como está aqui, claramente nessa tela. E agora vamos para o teste de performance. Eu fiz o teste aqui usando a fonte aqui do JMH. O que impacta na performance? Tudo isso que eu estou explicando. Só com um exemplo, o exemplo eu vou mostrar agora na tela aqui. Esse aqui é o exemplo. Eu fiz para adaptar ao benchmark, eu coloquei as anotações aqui de o JM static para poder rodar, fazer funcionar aquele resultado que apareceu no PowerPoint aqui, né? Miguel, a gente está Sim. vendo por enquanto só o seu PowerPoint, tá? Ah, ok. Agora tá vendo a ideia? Por enquanto ainda não. É. Só um instante que a tela eu descompartilhei para poder retornar aqui. Agora sim? Isso, agora a gente está vendo o seu IntelliJ. Então, como está no exemplo, aqui está sendo aplicado aquele teste de performance, aquele resultado que eu coloquei na apresentação que eu utilizei, usando o time period aqui. Vocês podem ver o que eu fiz, ó, o que eu fiz de diferente nos outros exemplos que estavam na apresentação, que foi a anotação. E olha que detalhe curioso. Se você tentar, eu ia mostrar, olha na prática, isso aqui, ó. Ele já pede o long, o tipo primitivo. Eu defini o value class aqui, ele já, ao chamar no construtor o primário, o time period, que é o parâmetro, o nome do parâmetro ali, ele já me fez aparecer o tipo primitivo, como eu citei em toda a apresentação. E um outro detalhe a compartilhar aqui é o seguinte. Temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Um exemplo utilizando duas rotinas aqui que utilizam
a classe normal e o value class aqui, que é o time period. Só para exibir o hashcode. Olha o que acontece com o hashcode. Veja só que o hashcode, usando o value class com as funções minis e seconds, com os conteúdos exatamente iguais do hashcode e o conteúdo, né, no caso do seconds calculado aqui e deu os mesmos 2.000, ele colocou como 2.000, ele colocou o hashcode como 2.000. E aí eu descobri algo interessante, que é por que ele preserva a integridade. Fala, caramba, ele está falando aqui, né, porque a classe, né, a gente sabe que tem, né, os equals, hashcode, os métodos padrões para, né, para definir padrão, ou que você possa definir hashcode equals. Por que ele ficou igual e não deu erro aqui? Por causa do checksum, da estrutura de dados lá das tabelas hash. Ele utiliza o checksum para poder preservar, nesse caso aqui, o uso da value class sem problema nenhum. E com isso, a gente finaliza a apresentação. Eu acho que agora tem uma dúvida aqui. Miguel, o nosso colega postou um comentário aí, falando do IntDef do Android. Eu, particularmente, não sei falar muito a respeito, que não conheço muito sobre Android. E se mais alguém tiver mais alguma questão, pessoal, fica à vontade para levantar a mão, que a gente chama aqui para o palco, abro o áudio, tá? Ou pode ficar à vontade para postar direto aí no chat também. Fiquem à vontade. A pergunta do Pedro é muito interessante, que ele fez um comentário interessante. Eu, eu não sabia até então o que o Pedro tinha dito, mas exatamente seja o caso de utilizar no mundo Android nativo, seja o caso de utilizar essa anotação. Legal, legal. O Pedro comentou aí também. É Pedro, né? Isso, é o Pedro que fez o comentário. Pedro comentou aí também. Explicação direta e precisa. Parabéns. Valeu. Espaço aberto para dúvidas, pessoal. O Danilo aí. Eu até ia fazer acho que a tela está compartilhada ainda, tá, né? Tá sim, Miguel. Eu ia mostrar um teste que eu fiz. Acho que eu vou acabar mostrando aqui. Pode ver que eu acabei descobrindo na internet que dá para substituir rotinas que não tem, que deprecadas pelo value class. Também é uma possibilidade. Como Eu que é a peguei ideia, aqui o Miguel? Acho exemplo. que eu não entendi. Hã? Como que é a ideia, perdão?
É assim, tem rotinas que, vou dar um exemplo aqui, o non-blank aqui, que está aqui na tela compartilhada. Se ele tivesse em desuso, se você precisasse usar, testar, no caso aqui, para ver se o conteúdo é vazio, tal, e quisesse implementar algo referente, você poderia usar a Value Class como solução. Para substituir um tipo que não existe, ou uma classe específica que não existe mais no foi depreciado, é isso? Isso. Você também pode usar. Legal, legal. O Pedro perguntou, dúvida, funcionaria um parser de JSON, não sei como vocês costumam falar, para Sim. um value class? Suspeito que não, mas não custa nada perguntar. É, é, é uma boa questão, assim, no mundo real. Pelo que eu vi, até mostrei o exemplo, eles disseram que até funcionaria. Eu acho que, não, assim, visão minha, eu acho que não funcionaria. Que é muito mais complexo fazer um tratamento usando o Value Class. Colocar o Value Class para fazer um parser. Legal, legal. Mais perguntas para o nosso colega Miguel aí, pessoal? Bom, enquanto talvez vocês estejam pensando aí, se tem mais alguma questão, aproveito o espaço para falar um pouquinho mais. É, a gente costuma ter essas reuniões, na verdade não essas reuniões, né? A gente costuma ter reuniões às segundas-feiras e agora a gente está iniciando na comunidade essa iniciativa de palestras, né? A gente está começando quinzenalmente, então hoje a gente iniciou com a do Miguel e aí nas próximas semanas, não sei se vocês já chegaram a ver ali na seção de eventos da nossa comunidade, a gente tem para as próximas semanas sobre a arquitetura do compilador, do Kotlin, a gente tem uma outra sobre APIs com Kotlin e Spring. A gente está uma outra também que eu não divulguei ainda, sobre APIs com Kotlin e Ktor. A gente tem uma de Kotlin Multiplatform. Então, a gente tem várias aí para as próximas semanas. Se vocês tiverem ideias de temas que têm vontade de ver, compartilhe com a gente que eu corro atrás também. Se alguém que está aqui hoje tem vontade de apresentar, de palestrar alguma coisa, é muito bem-vindo também. Aí me chama que a gente combina, a gente vê qual é o tema que você gosta de falar e a gente combina. E na semana que a gente não tem dessas apresentações, a gente tem a nossa reunião regular, normalmente às 8, de vez em quando às 7, mas normalmente às 8. E aí a gente faz um papo mais aberto. Perdão. A gente faz um papo mais aberto, a gente compartilha experiências, a gente se conhece, né? Cada um fala sobre o que faz, sobre coisas que gostam. Não precisa ser necessariamente relacionado à Kotlin. Acaba sendo porque aqui a comunidade, o pessoal que está aqui tem bastante interesse. Mas é uma reunião bastante aberta. E se alguém quiser também trazer algum tema para essas reuniões abertas, também é bastante bem-vindo, tá? Então, enfim, a gente uma semana, pelo menos aí para os próximos meses, a gente tem uma semana de apresentação de alguma palestra, a outra semana de reunião, depois palestra de novo, depois a reunião de hoje. Então, voltando aqui a do Miguel, se alguém tiver mais alguma questão, fica à vontade para trazer. Se não, se fizer sentido para vocês também, a gente pode usar desse espaço de agora, como a gente está dentro do horário ainda, 8h30 agora, a gente pode usar agora para bater um papo, para se conhecer, para, às vezes, trocar experiências e dúvidas aí sobre outros assuntos que não precisam ser necessariamente as value classes, né? O que faz sentido para vocês? Valeu, Danilo. Obrigado para todos aí pelo espaço, pelo tempo.
pelo Lucas aí pela oportunidade. A gente que te agradece, Miguel. Obrigado pela apresentação, pelo seu tempo e também pela dedicação para a comunidade, que você está sempre aí nas reuniões com a gente, participando. Muito obrigado mesmo. Valeu. Sim. Ó, o Davi aí. Valeu, Davi. Alguém gostaria, pessoal, de subir no palco aqui, se apresentar, falar alguma coisa que... Aproveita a chance aí que estamos juntos aí. Ou a gente pode ir também para uma sala comum de reunião, onde você consiga liberar o acesso para todo mundo que subir no palco conseguir falar. Não sei se é possível. Eu acho que não. Ó, o Arthur aí. Boa noite, Arthur. O Arthur, pessoal, que está aqui com a gente agora, ele vai ser um dos palestrantes também nas nossas próximas apresentações. O Arthur é o que vai falar sobre APIs com Kotlin e Spring. Então não percam também, que o cara também é fera. Pessoal, eu vou fazer o... a internet está ruim aqui, bora lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente já encerrou a apresentação do Miguel, mais uma vez, obrigado, Miguel. Vou encerrar aqui Vamos o lá evento também. Valeu, valeu. Vou encerrar aqui o evento no palco e vou ali para a sala 1, porque a sala 1 é mais à vontade, cada um abre o microfone e fala sem restrição. Então, quem quiser conversar, bater um papo ali sobre qualquer assunto em aberto, é, é bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Eu vou encerrar aqui e vou para lá, então. Valeu.